Oi, vim para nossa sessão de quarta e hoje eu vou falar sobre o medo. Falar sobre o medo e também sobre todas as outras resistências. Resistência no sentido de tudo que impede a gente de crescer, de fazer o que a gente veio fazer nesse mundo de verdade, sabe? Que eleva, né? Então, medo pode ser uma resistência, preguiça pode ser uma resistência, tudo que dificulta, então, o nosso crescimento interno, tá? Eu vou falar do medo porque eu vou falar de uma experiência minha, né? E aí você vê se faz sentido aí pra você também. Eu pulei de parapente, né, umas 2 semanas atrás. A gente tinha pulado de asa delta e tal. E aí, quando eu pulei de parapente, eu escutei de um monte de gente, né? Ai, como você é corajosa! Nossa, que legal! Eu nunca teria coragem. E aí eu fiquei meio que pensando assim, porque, né, em alguns momentos da minha vida aí, eu escolho fazer essas coisas assim que eu vou parecer corajosa, sabe? O que, né, eu fiquei indo mais a fundo aí e fui entendendo muita coisa assim a meu respeito e aos momentos da minha vida que eu preciso fazer isso, sabe? E aí eu escutei isso, né, da minha coragem, e aí eu fui meio que investigar o porquê, né, desses momentos aí que eu tenho essa necessidade de fazer coisas corajosas. Que no fundo, assim, tem coisas muito mais corajosas, né, que a gente pode fazer sem ser isso. Mas eu fui entendendo que o que eu tava querendo, na verdade, né, a minha dificuldade nesse momento, por exemplo, da minha vida, eu tava querendo tanto, né, escutar dos outros como eu sou corajosa, e muito mais do que isso, assim, eu tava querendo provar pra mim mesma que eu sou uma mulher corajosa, porque eu não tava querendo olhar, eu não tava querendo encarar de verdade o outro lado. É a minha mulher medrosa, é o meu lado mais medroso de todos, sabe? E eu, né, tive vários processos aqui meus, né, muitas análises aqui internas para eu chegar nisso, assim, e dói, né? Dói quando a gente tem que olhar exatamente essa sombra, né, esse outro lado. E especialmente quando a gente descobre como a gente se sabota, né? Quando a gente se dá conta disso, quando eu me dei conta do que eu não estava querendo olhar, né? Assim, de que, caraca, eu sou muito medrosa mesmo para um monte de coisa. E às vezes eu sou comprometida com a minha zona de conforto, eu tenho medo da mudança, que é exatamente o contrário do que muitas vezes a gente expressa, né? Então, assim, a gente ter muita consciência dessa resistência é o primeiro passo. A gente identificar quais são as nossas resistências. Hoje, qual é a sua resistência? O que te impede de ser a melhor versão de você, né? De fazer o que você veio fazer nesse mundo, né? De nutrir lá, né, a sua alma, como eu falo muito. A gente tem várias distrações externas, né? E às vezes a gente coloca um monte de coisa para justificar e muitas vezes para a gente adiar as coisas que importam de verdade, né? A gente vai colocar várias coisas urgentes na frente, né? E aí tem uma frase, né, que a gente nunca coloque o urgente na frente do mais importante. A gente ter consciência hoje do que é importante pra gente é essencial. E aí quando a gente sabe o que é importante, quando a gente identifica o que é importante pra gente, leia-se aí, o que é importante é o que gera crescimento, desenvolvimento, seja lá no que for, né? Tem crescimento de autoconhecimento, tem crescimento nas suas relações, tem crescimento ao te desafiar de fazer alguma coisa que, né, que você sabe que pode ser bom para você, pode ser bom para o outro, de fazer diferente. Isso tudo gera crescimento, né? De melhorar o mundo, de melhorar você mesmo, né? De ser melhor do que você era antes. Então, quando a gente consegue saber o que é possível fazer hoje para que tenha esse crescimento, quando a gente identifica isso, é importante que a gente identifique junto quais são as resistências, porque sempre vai ter. Sempre que a gente quer crescer, vai ter resistência. Então, assim, o que a gente vai identificar, né? Por exemplo, eu falei da preguiça, né? Ou no meu caso aí foi o medo, né? Que eu consegui identificar
E eu até escrevi um textinho que eu vou colocar aqui depois, dessa coisa que a gente fala, integrei a minha sombra, né? Essa nossa tentativa. É da gente pegar na mão ali do que a gente fica querendo esconder da gente mesmo, né? E entender que aquilo ali vai caminhar junto com a gente. Então, assim, às vezes vai ser o medo, às vezes vai ser a preguiça, né? A sua mulher aí mais ativa, mais cheia de energia, de vez em quando vai ter que dar a mão para sua mulher mais preguiçosa, que mora aí dentro de você também, né? Então, assim, a gente travar uma luta, um combate com essas nossas resistências internas, mas primeiro a gente tem que identificar quais são, né? E identificando, a gente se comprometer que todo dia a gente vai ter que olhar aquela resistência de frente e entender o que a gente vai fazer para driblar aquilo naquele dia, né? Então, assim, o que eu faço hoje, o que eu posso fazer hoje para driblar o meu medo, ou a minha preguiça, ou sei lá, seja lá o que for, né? O que você quiser colocar aí. Eu pensei nesses dois, nessas minhas resistências, porque essas são minhas resistências mesmo, assim, que acho que eu mais identifico para fazer atividade física, para me alimentar melhor. O que a gente tem que vencer tá dentro da gente. Não tá do lado de fora é muito mais fácil, né? O primeiro inimigo a ser vencido é esse que tá interno, né? A gente identificar e saber. A gente vai ter 1000 desculpas pra gente dar, a gente vai inventar 1000 coisas, a gente vai adiar porque tem um monte de coisa importante pra gente fazer. E a gente entender que isso tudo, né, são sabotadores, né? A gente se sabota o tempo inteiro, infelizmente, né? Mas quando a gente tem consciência, né, dessa sabotagem, quando a gente tem consciência, quando a gente consegue olhar, né, o que tá impedindo a gente de crescer, é o passo mais importante, porque aí a gente sabe com quem a gente está lidando, né? Porque senão é como se a gente estivesse, como o conflito é interno, né? Como se a gente estivesse brigando com a gente mesmo. É importante trazer para o lado de fora, né? Olha aqui, ó, olha só. E você pode até dar um nome, né? Por exemplo, para essa minha medrosa eu posso dar um nome, para minha preguiçosa eu posso dar um nome. A gente saber com quem a gente está lidando, né? Como se a gente estivesse vendo uma pessoa do lado de fora. Como é que ela vai tentar me convencer hoje a não sair da cama? Né? Qual vai ser a estratégia? Pra gente poder ter uma estratégia melhor. É como se tivesse o não crescimento lutando contra o crescimento, né? E que a gente lute pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento interno. Tá? Então é isso hoje que eu queria falar. Não sei se ficou muito confuso, se deu para vocês entenderem, né? Assim, a essência do que eu quis trazer, mas era essa a mensagem de hoje, tá bom? Identifiquem aí as resistências de vocês, tá? Um beijo.